Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve pra gente bater a meta de 80 mil inscritos. Deixa o like, sigam o John nas redes sociais, tem todos os links aqui embaixo na descrição pra vocês. E vamos pra cima, rapaziada. Ó, já pra avisar que tá bem corrido pra mim essa semana, tá? Por isso que o vídeo de ontem deu uma atrasada. Não atrasada não, uma atrasada grande, né? De hoje também saiu fora de horário, mas a gente vai tentando aí se readequar. O trabalho do John aí tá puxado esse fim de mês agora. Nem tá no fim do mês, né? Mas tá puxado, tá? Tá puxado aí essa semana. Tô com um projeto grande lá também. Mas enfim, a gente segue aí as atualizações do nosso Corinthians. Vamos primeiro falar sobre departamento médico. Paulinho está 100% recuperado da lesão que ele teve no joelho, só que Corinthians entrou de férias. Então, foi liberado para curtir as férias dele com a família, tá? Volta dia 14 com o restante do elenco. Começa aí dia 14 a pré-temporada do Corinthians. Teremos duas pausas, que é pro Natal e pro Ano Novo. Mas a pré-temporada começa dia 14, um mês antes, né, do início do Campeonato Paulista, para fazer a pré-temporada e aí dar sequência no início aí das competições. Paulinho, então, agora está de férias, como os demais atletas, volta dia 14, 100%, para recuperar a parte física, tá? Na questão da lesão dele, está totalmente recuperado. Outros jogadores que também não estiveram junto aí da equipe na reta final do campeonato, como o Júnior Moraes, por exemplo, está 100% recuperado, finalmente, né, segundo informações aí do nosso departamento médico, assim como o Adson, que teve um estiramento aí muscular na coxa, certo? E por fim, Lucas Piton e Giuliano, que também foram cortados do último jogo do Corinthians. Tá, então todos esses jogadores já estão recuperados, estão de férias e retornam dia 14 para dar início à pré-temporada. O único jogador que não faz parte dessa programação é o Mosquito, tá, que vai fazer a cirurgia dele aí no dia 30 de novembro, então sem ser na próxima semana, já na outra, tá, na quarta-feira aí, dia 30 de novembro, e aí ele só retorna para o segundo semestre para a equipe do Corinthians. Quero saber como está a expectativa de vocês para o retorno do nosso volante Paulinho. Se vocês acham que ele vai ser um cara importante, se ele briga por alguma vaga ali no meio campo, quem sabe ali Fausto Vera e Paulinho, Fausto Vera, Duqueiroz e Paulinho, a gente não sabe, tá? Mas fica a expectativa do Paulinho ser uma opção para a nossa equipe em 2023, rapaziada. Bom, agora rapidinho falando sobre o mercado da bola, a equipe do Vasco da Gama recebeu aí uma bolada, né, da 777, a empresa aí que comprou a SAF do Vasco, né, virou clube empresa aí o Vasco também. Eles estão interessados na contratação do zagueiro Pedro Henrique. Atualmente é zagueiro do Atlético Paranaense, mas ele é cria da base do Corinthians. E o que tem a ver com o Corinthians, João? Se o Atlético Paranaense vender o Pedro Henrique, o Corinthians tem a porcentagem de clube formador. Qual que é a notícia melhor ainda? O Vasco tem concorrência. O Pedro Henrique está tirando a cidadania italiana dele, tá? Tem alguns clubes da Europa que estão de olho no Pedro Henrique, então a gente já tem o Vasco e alguns clubes europeus interessados na contratação do Pedro Henrique. Muito difícil o Atlético manter o atleta para a próxima temporada. Então, independentemente do clube que o Pedro Henrique for, o Corinthians receberia um valor por ser o clube formador do atleta. John, é uma bolada? Não, é um valorzinho simbólico. Acho que é 5%, 4,7% da negociação. Mas é dinheiro. Tá chegando dinheiro, é melhor que tá saindo, certo? É um dinheiro que ajuda aí a gente de alguma forma. Quero saber a opinião de vocês, tá? Tem muita gente aí que tem um pouco de aversão ao jogador Pedro Henrique. Pô, ele que tem o sucesso dele aí na carreira, não é atleta do Corinthians. Bom, agora trazendo um panorama da nossa equipe para 2023. A gente já tem alguns nomes que não irão continuar no Corinthians. E aí, para ser sincero para vocês, tô feliz com praticamente todos. A lista, tá? A lista é um pouco extensa. 22 contratos. Só que 3, 6, 7 já são da categoria de base e alguns são do sub-23, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
7 da base e 8 do sub-23. Certo? Então dessa lista aí de 22, você já corta 15 do time profissional. Já corta 15. E aí, rapaziada, vou trazer os nomes aqui só pra gente ter uma ideia. Os principais nomes, né, da equipe principal. Bruno Melo, tchau. Danilo Avelar, tchau. Isso tudo jogador que tá acabando o contrato agora e que vai sair do Corinthians, tá? Não é jogador que a gente vai vender, acabando o contrato, não tem aí pretensão de renovar. Bruno Melo, Danilo Avelar, Robson Bambu, o Xavier, que tem contrato até 31 de janeiro, não é 31 de dezembro, é 31 de janeiro. Mas, pô, acabou em janeiro, não tem pretensão de renovação. O volante Thiaguinho, que já foi emprestado por um monte de time aí. Ramiro. E aí temos o Matheus Fecinho e o Matheus Matias. Foram caras aí que chegaram com uma expectativa até que positiva, foram emprestados e tudo mais e não tiveram sequência. O único jogador que está na dúvida é o Maicon, que o contrato dele vai até 31 de dezembro e tá aqui com asterisco, porque existe a possibilidade de renovação. O Corinthians pode buscar uma renovação ou tentar a contratação em definitivo do Maicon. O único jogador que eu tenho uma ressalva é o Maicon. Os demais rodaram e não deu em nada. Tem jogador aí que tá no sub-23, ó. O cara tá com 23 anos e não evolui. Se ele nessa idade não demonstrou nada de diferente, não é melhor que nenhum lateral esquerdo do Corinthians. Não é melhor que nenhum zagueiro, não é melhor que nenhum volante, não é nenhum meia, não é centroavante, a gente precisou de centroavante a temporada inteira, não é nenhum atacante que joga pelos lados, que a gente precisou disso na temporada, e nem assim esses jogadores aqui que tá acabando o contrato se destacaram. Então, cara, infelizmente, oportunidade a gente teve mais do que até a oportunidade, a necessidade em 2022, e esses caras não corresponderam. Então, estão de saída, o Corinthians vai ter aí uma economia de em torno de R$1 milhão na folha salarial, tá? Um valor interessante para a gente já colocar nas novas contratações. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre a saga de treinadores, o Corinthians continua aí nessa busca, né, fazendo esse mapeamento, principalmente no futebol europeu, buscando a contratação aí de um novo treinador para a nossa equipe. E aí eu já tenho duas notícias para vocês. Não sei se positivas ou negativas, e aí tendo em vista a perspectiva do Corinthians para a próxima temporada, mas a primeira delas, o Vojvoda renovou o contrato com Fortaleza até o fim de 2024. Então, uma das opções que a nossa diretoria colocava, e até a nossa torcida também considerou bastante, já foi riscada. Cortado. Outro nome que foi muito citado aqui, até nos comentários dos vídeos, e quando eu perguntei lá no Instagram, o pessoal comentou também, do Eduardo Cudê. Era treinador do Internacional em 2020, fez um ótimo trabalho no Inter em 2020, foi pro Celta de Vigo da Espanha, começou com um trabalho bom lá, e aí depois não foi tão bem. Não foi tão bem, foi demitido agora recentemente do Celta de Vigo. E o Atlético Mineiro está com negociações avançadas para contratar o Eduardo Cudê. Então, o Vojvoda não é mais opção, renovou com Fortaleza, tá? Não está mais no mercado. E o Eduardo Cudê já tem conversas avançadas com o Atlético Mineiro. O Eduardo Cudê chegou a ser um nome aí ventilado no Corinthians, mas não ganhou muita força, tá? Não ganhou muita força. Se era bom, não é mais opção. Se era ruim, não é mais opção também, tá? O Vojvoda e o Cudê. E aí eu quero saber a opinião de vocês. O Corinthians perdeu tempo com esses treinadores ou não? Ou não? Ou a nossa diretoria está correta, mantém a busca na Europa, mantém na linhagem que a gente vinha procurando? Por quê? A informação que a gente tem, tá? Primeiramente passada aí pelo Marco Belo e outros setoristas aí do Corinthians, é que o Bruno Lage aceitou vir treinar o Corinthians aqui no Brasil. Qual que é a situação da negociação agora? Salário, tempo de contrato e tamanho da comissão técnica. E aí o primeiro empecilho já é o salário. Primeiro empecilho já é o salário. Ele quer um salário astronômico.
Maior do que o da comissão do Vitor Pereira. Englobando todo mundo, né, obviamente. Então já é o primeiro empecilho que a gente tem nessa negociação. Ele falou pro empresário dele, pode negociar com o Corinthians, tem interesse aí em ir pro Brasil e tudo mais. O pessoal até falou dessa nova leva, né, de treinadores portugueses vindo para o futebol brasileiro. A gente teve o Abel Ferreira, o Paulo Fonseca, o Luiz Castro, o Vitor Pereira, tá? Muitos nomes aí, nomes que fizeram sucesso, outros nem tanto, mas é uma tendência. Alguns portugueses vieram para o futebol brasileiro, começando pelo Jorge Jesus, tá? Então a gente já vê aí uma tendência muito grande. E aí o Bruno Lage tem essa opção, tem o interesse do Corinthians. Temos os números dele aqui, tá? Primeiramente no Benfica, 76 jogos, 51 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. Tá? Então um aproveitamento aí de 67%. Já no Wolverhampton, 51 jogos, 19 vitórias, 10 empates e 22 derrotas, um aproveitamento aí de 37%. No Wolverhampton aí mais derrotas do que vitórias. No Benfica, um número muito grande de vitórias e aí equilibrado entre empate e derrotas. 51 vitórias, 12 empates e 13 derrotas. E aí, cara, muita gente me pergunta, tá, John, mas qual que é a sua opinião sobre o Bruno Lage? Pô, pra mim é uma incógnita. É um cara que tá no começo da carreira, que tem um potencial enorme, só que é uma aposta. É um cara que deu muito certo no Benfica, mas no Wolverhampton não teve um desempenho tão espetacular. Só que, um ponto é importante. Qual treinador no Wolverhampton que teve, assim, um desempenho surreal? Não é time que briga lá em cima na tabela na Premier League. Isso é um ponto que a gente tem que ter também. É como se o cara assumisse aqui... Deixa eu dar um exemplo de algum time que não caiu. Brasileirão. Vou tentar fazer uma comparação média, tá? Bem média mesmo. Sei lá, o cara assumiu o Goiás. Quando que vocês viram o Goiás brigando por um título do Campeonato Brasileiro? Não, é meio de tabela. Se você pega o desempenho do Goiás, é 11 vitórias, 13 empates e 14 derrotas dentro do Brasileirão. Certo? Que é basicamente o desempenho do Wolverhampton na mão do Bruno Lage. Então, isso a gente tem que considerar também. John, então ele é o nome ideal? Ele é o cara que... Não sei. Essa avaliação quem vai fazer é a diretoria, tá? Nossos confiados aí, né? Alessandro, Roberto de Andrade, o próprio Duílio, tá? Estão aí nessa negociação e também avaliando outros nomes. Quais são esses outros nomes? Não foram revelados. O único que está em evidência nesse momento é o Bruno Lage e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!